Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre combustão. O que seria combustão? Combustão é uma transformação química que envolve a interação entre um material combustível com um comburente, quase sempre o gás oxigênio, e que há a liberação de energia térmica, calor. Aí nós temos um triângulo, que é o triângulo da combustão, ou triângulo do fogo, que está mostrando aí, que a gente precisa ter esses três elementos para que aconteça a combustão. Seria o calor, que seria a energia necessária para dar início à combustão. O comburente seria o gás oxigênio presente no ar. E o combustível é o material que pega fogo, o material inflamável. Agora vamos falar sobre o combustível. O que seria combustível? Combustíveis são substâncias que reagem com gás oxigênio, o O2 presente no ar, chamado de comburente, de um modo exotérmico, isto é, com liberação de energia na forma de calor e luz. Tá? Então, toda combustão, reação de combustão, é uma reação exotérmica, que libera energia, libera calor. Aqui nós temos exemplo, Os combustíveis podem ter origem fóssil, que é um material não renovável, ou podem ser obtidos de recursos renováveis, vegetais vivos. Quando os combustíveis fósseis, por exemplo, derivados do petróleo, reagem com o oxigênio, são formados dióxido de carbono e água. Então, nós temos aí o reagente, o combustível e o oxigênio. Um reage com o outro, reagem entre si. E os produtos seriam dióxido de carbono, que é o CO2, o gás carbônico, e água. Então, esse seria um processo determinado combustão completa, certo? Então, perceba que nós estamos falando de combustão completa e combustão incompleta nesse momento. Combustão completa sempre vai liberar CO2, tá? Que é um gás não poluente. Quando a quantidade de ar é limitada durante a queima do combustível, pode não haver oxigênio suficiente para converter o gás carbônico, Aliás, para não converter o carbono em dióxido de carbono. Tá? O carbono pode ser convertido em monóxido de carbono, CO, sendo a combustão denominada de incompleta. Então, sempre que libera CO, é uma combustão incompleta. Aí tem um exemplo, o CH4, que é o gás metano, reagindo com o gás oxigênio, produzindo CO e água, o monóxido de carbono e água. E aqui agora está dizendo, que o monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico, que dificulta a capacidade da hemoglobina do sangue em carregar oxigênio. Sendo um gás incolor, inodoro, dificilmente percebemos a sua presença, certo? Com a quantidade, caso a quantidade de ar seja extremamente baixa, produzem-se apenas minúsculas partículas sólidas de carvão, conhecidas como fuligem. Então, temos aqui CH4 reagindo com O2, produzindo C, que seria a fuligem, e água. Para evitar a ocorrência da combustão incompleta, é necessário que os motores de automóveis estejam bem ajustados. Esse é um exemplo, no caso da combustão da gasolina ou do próprio etanol, o álcool, ou por isso a necessidade do carro ter sempre um motor bem regulado, tá? Para evitar a emissão de gases poluentes, que seria o monóxido de carbono. Um outro exemplo, falando aí da fuligem, na queima do gás de cozinha. Quando se liga lá seu fogão, se começar a pretear a panela lá, já está mostrando, é um sinal de fuligem e que está faltando oxigênio, ou seja, está desregulado a chama ali do fogão. Então, por isso a chama tem que estar sempre bem azulzinha.
Este é um outro exemplo, né, de uma combustão completa ou incompleta. Então, a combustão incompleta vai liberar CO, monóxido de carbono. E a completa vai liberar CO2, que é o gás carbônico. Então, sempre que é um exemplo, né, fácil de se perceber, lá no nosso fogão, se a chama estiver bem azulzinha, tá ok. Tá queimando certinho o combustível, tá o oxigênio, tudo certinho. Se tiver aquela chama amarelada, já é indício, né, que está precisando regular, né, a chama ali do fogão. Normalmente são impurezas, né, resíduos que caem e começam a queimar junto e entope, né, a passagem do ar, tá? Que seria do comburente, né, o gás oxigênio. E por isso dá aquela chama amarelada. Ok? Então é isso, pessoal. Aí um abraço a todos.